Mateus capítulo 8, no versículo 19 e 20, diz assim: E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Versículo 20, disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom, essa aqui é a parte B da primeira aula. Estamos estudando sobre o preço do ministério, o custo do ministério. Todo obreiro, para ser aprovado, tem um custo. Então nós usamos a passagem de Atos, onde Jesus disse a Ananias a respeito do chamado de Paulo: esse para mim é um vaso escolhido, eu lhe mostrarei o quanto deverá padecer por meu nome, e eu lhe mostrarei qual o custo, o preço que ele irá pagar pelo ministério, pelo chamado. E nós estudamos na aula anterior que o custo é perseguições, o custo é solidão, aprender a estar sozinho. E essa tarde, outra coisa que vai nos exigir para sermos obreiros aprovados é a renúncia. Você pode colocar aí, renúncia. É o custo do ministério, é o preço que nós iremos ter que pagar por um ministério aprovado. E qual é o preço dos tantos outros? Primeiro, perseguições e aflições. Vai nos custar isso para sermos obreiros aprovados. Solidão, vai nos custar muitas vezes estar só, não contar com ninguém, depender só de Deus. Segundo, vai nos custar renúncia. Vamos ter que aprender a renunciar algo. Aqui, esse texto de Mateus 8, um escriba chega a Jesus e diz, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Ele disse: Mestre, eu quero te seguir, eu quero fazer parte do seu ministério, eu quero ser um obreiro, um apóstolo, um ministro, eu quero seguir você. Aqui não era só a salvação, o que estava em jogo aqui era o ministério, seguir, fazer parte do conselho de Jesus, do grupo, do discipulado de Jesus, dos obreiros de Jesus. Ele disse: Mestre, quero te seguir. Então Jesus diz para ele o preço que ele iria ter que pagar. Ele diz assim: Mas disse Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu seu ninho, mas o Filho do Homem, a qual você quer seguir, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você quiser fazer parte do ministério, se você quiser ser obreiro, se você quiser ter uma função, ela vai ter a você um custo. E qual é o custo? Nessa passagem, as raposas têm os covis, animais, até as andorinhas os ninhos, mas o Filho do Homem, mas aquele que me seguir, que fazer parte de um ministério, terá que renunciar muitas coisas. Não tem onde reclinar a cabeça, vai ter necessidade, vai ter que abrir mão de lugar, de prazer, de pessoas, vai ter que renunciar muitas coisas para me seguir. É isso que ele está querendo dizer para o escriba, e é isso que eu quero dizer para você. E o que temos que renunciar para ter esse ministério aprovado? Uma das coisas que nós vamos ter que renunciar: relacionamentos. Pode escrever aí, relacionamentos.
o relacionamento com outra pessoa, com a pessoa de um sexo oposto, na vida de um obreiro aprovado, na maioria das vezes, ou melhor, quase que 100% das vezes, não é como de um cristão comum, muito menos como de um ímpio. Meu irmão, muitas vezes o chamado ministerial, em dado momento, ele não permitirá que você o divida com um relacionamento. Um ministério aprovado vai ter que aprender a renunciar a relacionamento. Um período da vida de um homem, quando Deus o chama, e isso é diferente de um para com o outro, vai lhe custar um tempo e anos de preparação e formação, onde Deus não vai poder dividir o seu treinamento, a sua formação com um relacionamento. Então vai te custar a renúncia. Vai renunciar o quê? Relacionamentos. Se você vê na vida de Elias, você põe em 1 Reis 17, a Bíblia vê que ele fala que ele veio de Elias o tisbita, e Elias não teve relacionamento. Alguns Deus exigiu que não se casasse, que não tivessem pessoa nenhuma. O ministério consumiu de tal maneira, o custo e o preço de um ministério como o de Elias foi tão grande, que ele teve que renunciar 100% um relacionamento. E Elias não teve nenhuma parceira. A mesma coisa com Jeremias. Jeremias capítulo 16, no versículo 2. Põe JR, capítulo 16, versículo 2. Deus vem dar uma palavra para ele: Jeremias, você vai ser um dos maiores profetas da Bíblia. Você vai pregar, você vai anunciar uma palavra de juízo contra a casa rebelde. Você será um profeta conhecido pelas suas lágrimas, pela nação perdida. E Jeremias é o livro o mais longo da Bíblia, o maior livro da Bíblia em volume. Só que Jeremias, para ser esse profeta, você vai ter que pagar um preço alto, e ele vai ter um custo, renúncia. Você vai ter que renunciar a um relacionamento. Então Jeremias 16, Deus diz para ele: não terás mulher, nem se casará nessa terra. Por quê? Porque se você se casar, porque se você tiver uma mulher, tiver um relacionamento, você não pode ter o êxito e a eficácia que você precisa ter. João Batista, Marcos capítulo 1, versículo 4 e 6. Também não teve mulher. Não há relato de um relacionamento. João Batista não foi casado. João Batista, presta atenção, ele foi formado, assim como Jesus, seus primeiros 30 anos ali, sendo preparado para o ministério. João Batista passa no deserto, passa comendo mel e gafanhoto, e, como eu disse na outra aula, solitário, e também teve que renunciar a um relacionamento em um casamento, teve que ficar só, e a sua morte foi precoce, mais ou menos 30 anos de idade. João Batista morre solteiro. Então foi todo um ministério vivido para Deus. Por que João Batista não pôde ter um relacionamento? Porque a envergadura do ministério de João Batista não poderia ser dividido com outra pessoa. Então, para ele ser um homem nascido de mulher, a qual não teria outro, ter o título do voz do que clama no deserto, de ser um homem mencionado no livro de Isaías, para ter todos esses títulos, teve um custo, a renúncia.
E o que ele teve que renunciar? De tantas outras coisas. Um relacionamento. Senão ele não seria aprovado. Senão ele não teria o nível que teve. O outro, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, 8. 1 Coríntios 7, 8. Para os solteiros eu tenho uma palavra: que fiquem assim como eu. Agora, se não podem, se vão se abrasar, casem-se. É melhor casar do que se abrasar. Então Paulo, com essa declaração, também mostra: o solteiro fique como eu, solteiro. Não está contando a vida do apóstolo Paulo até aquele momento. Alguns dizem que ele era viúvo. Mas quando Deus diz para ele: Paulo, você é para mim vaso escolhido, para levar meu nome nos gentios, reis e aos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto, o preço que você vai ter que pagar, qual vai ter que renunciar, não poderá se casar. E se você nota, óbvio, o ministério do apóstolo Paulo, a envergadura desse fenômeno que foi, das suas 3 epístolas, as suas viagens missionárias, enfim, como em Atos diz, esses homens que transtornam o mundo chegaram até nós, chegaram aqui. Então Paulo é um homem considerado que transtornava o mundo, tinha repercussão mundial seu ministério. Então ele não poderia se casar, ter uma mulher, ele teve que renunciar. Ou seja, é evidente que Paulo, João Batista, Jeremias, Elias tinham o desejo de ter uma mulher, tinham necessidade física, biológica, fisiológica, carência, tinham até direito de ter, como ele diz: não tenho eu direito de levar uma mulher como Pedro. Só que o chamado lhes exigiu tal renúncia. O chamado, o nível, a envergadura, a proporção que teria e que teve, não poderia ser dividido com uma mulher. Então, meu irmão, pensem isso. Eu estou falando de obreiro de excelência, eu estou falando de um ministério poderoso, aprovado, apto, genuíno, forte, capaz. E eu não estou dizendo, aqui eu não estou dizendo que todo obreiro não vai ter nenhuma pessoa. Eu estou dizendo, nesses casos, eles tiveram que abrir mão. Nesses casos, eles renunciaram. Há outros casos que a renúncia é parcial. Alguns Deus pode chamar para o celibato, pode chamar para estar sozinhos, tanto homem como mulheres. Vai custar, talvez Deus vai levar você a uma terra, talvez você vai ser um missionário, que vai habitar no meio de um povo, que será impossível você ter um relacionamento, como o caso de Paulo. As viagens de Paulo demoravam meses, uma simples viagem. Como que ele deixava mulher e filhos em casa? Como seria o filho de um homem desse, uma mulher? Não teria cuidado de jeito nenhum. A mulher do Billy Graham, que tem a tecnologia que temos hoje, você faz, em 14 horas você atravessou um continente. Ela falava: eu não tive vida com esse homem, das inúmeras viagens. Isso temos telefone, fax, e-mail e as viagens aéreas. Para ela foi um peso grande conviver com um homem desse. Imagina Paulo, que não tinha avião, telefone, fax, nem e-mail. Então, às vezes vai te custar isso. Coloque isso no seu coração. E você que vai me assistir também, Deus pode te exigir tal coisa, dependendo do seu ministério. E não são todos, evidentemente que não são todos, que Deus pede para renunciar a isso. Mas muitos, e quase que a maioria, um certo período de tempo, vai ter que aprender a estar sozinho. Não vai poder ter ninguém do lado. Deus vai exigir. Como na minha vida, na minha formação,
por 10 anos Deus não permitiu que eu me relacionasse com ninguém. Então, meu irmão, talvez para a sua formação, estrutura espiritual, crescimento bíblico, crescimento da graça, formação de caráter, Deus vai exigir que você renuncie os relacionamentos. Enquanto todos da sua escola se relacionam, você não poderá se relacionar. Enquanto os cristãos normais se relacionam, você não poderá se relacionar. Muitas vezes você vai ter que pagar esse preço, vai te custar. Talvez não seja toda a sua vida, pode ser como Martinho Lutero, deixou a faculdade de Direito, ingressou no convento agostiniano e por um grande período de tempo foi a formação de Lutero. Depois casou com Catarina Vambora, teve 6 filhos. Ele casou, ele teve uma mulher, mas os seus primeiros 30 anos, e aí vai, mais de 30 anos, ele teve que estar só. Ele não relacionou com ninguém, ele só se relacionava com Deus, com a pessoa de Deus. Então isso vai te custar, aprenda isso. Se você tem um chamado, se Deus te chamou para a seara dele, se você quer ser um obreiro aprovado, quer ter estrutura, quer ter êxito, aprenda a renunciar os relacionamentos. O que mais estraga o chamado de um homem? Deus, a maioria das vezes, chama um homem jovem, o jovem José, o jovem Davi, o jovem Estevão, o jovem Samuel, porque ele tem que formar aquele homem que está em formação de caráter, formação de sentimentos, personalidade, formá-lo para o ministério. E o que derruba o ministério, o que estraga, o que compromete, são os relacionamentos precoces. Muitos jovens, muitos cristãos na igreja que são chamados, têm o seu ministério interrompido por um relacionamento precoce. Não entendem que Deus vai exigir deles a renúncia. Não entendem que muitos deles vão ter que passar 1, 2, 3, 10 anos trancados, estudando a palavra, orando, jejuando, tendo marcas. O que Salomão diz? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, diz, não tenho mais nele prazer. Lembra do teu Criador, gasta a tua vida no tempo da tua mocidade para o teu Criador. Acumule bagagem, adquira marcas, adquira conhecimento, para que o ministério tenha êxito, para que o ministério seja aprovado. Vai te custar, vai ter um preço. Desses homens foi 100% se abster de um relacionamento. Não puderam, era impossível um profeta da envergadura de Jeremias ter uma mulher. Era impossível um profeta da envergadura de João Batista ter uma mulher. Era impossível o de Paulo, então. Se você já tem um chamado para o ministério, para o obreiro, ou já executa, está tendo uma dificuldade com isso, pela carência, solidão, meu irmão, não rejeite, não questione. Deus está querendo te dar algo maior do que um simples relacionamento. Deus está querendo fazer algo com você mais nobre do que te fazer apenas um marido e um pai. Deus quer te fazer um profeta, um homem de Deus. E eu não te digo que isso durará para sempre, nem te digo que você será semelhante a esses homens, porque hoje uma pessoa do lado também nos ajuda, mas eu te digo que pode ser um período que Ele separou para você renunciar e crescer como um homem de Deus. Cuidado com o ministério precoce. Não fique nesse desespero para ter uma pessoa. Talvez Deus está querendo te dar uma coisa maior do que isso, e talvez você pode ser impedido de amanhã ser chamado apóstolo dos gentios, maior de todos nascidos de mulher, profeta de lágrimas, homem que orava com fervor, que pediu segundo a sua palavra que não chova, Elias. Segundo, da renúncia,
vida social. Você vai ter que renunciar sua vida social. Vida social. Vai te custar renunciar vida social. O que os demais fazem, você não poderá fazer. Você, meu irmão, um obreiro aprovado, ele tem que aprender a se acostumar. Não vai comemorar Natal como os demais, não vai comemorar Ano Novo como os demais. Enquanto muitos estiver tirando férias ao sol, ele estará trabalhando, ele estará padecendo, ele estará sofrendo, ele estará se gastando como Paulo: me gastarei e me deixarei gastar por vós, pelo ministério. Vai ter que renunciar. O nosso relógio não é como o do mundo. Enquanto muitos estão festejando, estamos nos vales, estamos nos montes, estamos de joelhos. Enquanto muitos está comendo as iguarias do rei, estamos de jejum, entristecendo, com o rosto triste, como em Daniel. Pode abrir em Daniel, pode abrir não, você pode anotar o livro todo de Daniel, não precisa nem ser só um capítulo. Daniel disse assim, eu naqueles dias estive triste, por 3 semanas completas, manjar desejável não comi, não se contaminou. Ou seja, os sociais do rei, as festas do rei, as comemorações do rei, um obreiro da envergadura de Daniel não participava. O que Daniel estava fazendo? 3 vezes ao dia, colocando-se a Jerusalém, clamando ao seu Deus. Quando todos estavam festejando, comendo, se saciando, Daniel estava renunciando. Daniel não estava participando. Até isso, meu irmão, vai te custar vida social com a família. Muitas vezes você não estará presente com a família. Meu irmão, eu estou falando de coisa profunda. David Wilkerson, o maior homem de Deus vivo nessa terra, quando ele começou o seu ministério de impacto na cidade de Nova York, evangelizando as gangues, vai ler o livro A Cruz e o Punhal. Ele estava no centro, no ápice do ministério, do início, onde estava formando seu ministério em Nova York. A mulher dele, na Pensilvânia, em Phillipsburg, estava tendo seu primeiro filho, e ele não estava presente. Olha a renúncia. Se aquela mulher não é uma mulher de Deus, separava dele. Mas uma mulher espiritual que tem visão, entendeu. Olha onde ele estava, no meio de pirralhos, drogados. Enquanto isso, a sua mulher estava tendo seu primeiro filho. E vai custar muitas vezes não participar desses momentos, até com a própria família, mãe, pai, irmãos, tios. Você estará em cavernas, você estará em covas, você estará em púlpitos, você estará em vilarejos, você estará em favelas, você estará em tribos, você estará em missões, você estará orando, você estará jejuando, você estará buscando, você estará ouvindo a voz de Deus, e vai te custar isso. Como na própria família de Jesus, ele não estava presente quando saiu, como nas famílias, Moisés muitas vezes deixava o seu povo, seu filho Eleazar, deixava Séfora, deixava até os mais próximos para passar 40 dias com Deus, para passar dias com Deus, para subir no Monte Sinai. Às vezes Deus não divide a gente com ninguém, nem com a nossa própria família. É uma renúncia. Eu não estou dizendo, meu irmão, de entregador de envelope. Eu também não estou desprezando quem entrega envelope. Eu não estou dizendo, meu irmão, do ministério domingueiro. Eu estou falando de um obreiro aprovado. Eu estou falando de um profeta, de um herói da fé. Eu estou falando de um reformador. Eu estou falando de um ministro capacitado. Eu estou falando de um homem de Deus. Você quer ser homem de Deus? Renuncie, abra mão, pague o preço que ninguém quer pagar, vai aonde ninguém quer ir, se abstém, se isole, fique a sós com Deus, de joelhos.
porque depois você será um homem melhor de pé, diante de um púlpito. A família, a vida social. Aprenda isso. O que os homens normais fazem, nós não iremos fazer. Aquilo que os homens normais gozam, nós não iremos gozar. Aquilo que não é exigido a ninguém, será exigido a você. Esse é o preço: solidão, perseguição, escárnio, renúncia, penúria. Porém, a excelência sempre, diariamente, será depositada nesses vasos de barro, nesses vasos de barro. E a glória sempre será de Deus. Amém? Terceiro, 1 Coríntios 4, vamos abrir lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O que mais vai nos custar? Qual outra renúncia que teremos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Anote aí. Diz assim: até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Até aí. Terceiro, você anotou a referência, 1 Coríntios 4, 11. Ele diz assim: até essa hora sofremos fome e sede. Sofremos fome e sede. Por que Paulo sentia fome e sede? Porque eles padeciam necessidades financeiras e físicas. Sabe por quê? Porque o ministério vai me exigir, vai gastar, vai tirar de mim os meus recursos. Ou seja, essa fome e sede não é porque não havia muitas das vezes, era porque tudo que tinha eles usavam para o ministério. Então eu vou ter que renunciar regalias. Pode escrever aí. Não vai haver, meu irmão. Sabe o que é isso? Eu vou renunciar a minha comida para que outro coma. Eu vou renunciar muitas vezes um alimento para que outra pessoa receba o evangelho. Eu vou renunciar a um restaurante, eu vou renunciar a um rodízio, eu vou renunciar muitas vezes uma regalia financeira para que o evangelho seja propagado, para que uma família seja sustentada. Você entendeu? Muitas das vezes a sua despensa vai ter que se esvaziar para que outra se encha. Muitas das vezes a sua compra você vai dividi-la para que outra família que não tem nada tenha. Ou você vai cair a qualidade, a regalia nessa área para que o evangelho seja sustentado e suprido. Então eu vou ter que renunciar como eles. Essa hora sofremos fome e sede. Poderia escrever até essa presente hora, nós renunciamos até o direito de comer bem. Que não está dizendo que está passando fome nem sede, morrendo. Está dizendo, é escasso, é pouco, é pequeno. E eu vou dizer aqui, e aqui tem várias interpretações e revelações, mas eu quero usar para a parte literal.
fome e sede. Meu irmão, quantas vezes nós gastamos com comida R$50 e uma família com R$50, que é o preço de uma cesta básica, passaria um mês? Renúncia. Não vou no restaurante hoje porque eu vou usar a quantia que gastaremos aqui, que é quase que fútil, para alimentar aquela família. Não vou, porque se nós deixarmos de gastar R$50, são quase 70 DVDs ou CDs de mensagens da proclamação do Evangelho. E um obreiro aprovado renuncia isso para a causa, para o Evangelho ser propagado. E nós fazemos isso. Pode parecer até legalista o que eu vou fazer, retrógrado, anti-espiritual, mas um dia eu exortei alguns discípulos meus que tinham ido no McDonald's e gastaram ali R$60 para comer a marca McDonald's, porque aquilo não é um alimento, é o sanduíche que tem mais conservante no planeta, não tem teor benéfico nenhum. A marca, R$60. O que você faz com R$60 numa favela? O que você faz com R$60 comprando material bíblico? Só aqui na igreja dá 6 Bíblias, 6 livros contendo a palavra de Deus. Só de DVDs, de CDs com mensagens do Evangelho, dá 100 mídias, 100 almas alcançadas. E eu, por ser aprovado, por me condoer, ser consumido, eu vou ter que renunciar muitas vezes essas regalias. Não é que eles não tinham, é que Paulo escolhia: ou nós nos fartamos bem hoje, ou pregamos o Evangelho aqui. Ou comemos carne de primeira e sobremesas caras, ou aquele povo come pelo menos arroz e feijão. Aí nós empatamos, nós comemos arroz e feijão, eles também. Renúncia. Tem que haver isso. Tem que haver isso no meio cristão. O irmão André, aquele do Missões Portas Abertas, disse: eu não posso aceitar eu ter 2 Bíblias e pessoas na terra que não tem nenhuma. Eu não posso. Renúncia. Quando nós estamos comprando algo para o nosso filho, um sapatinho, uma sandalinha, uma roupinha caríssima, e nós andamos e convivemos com nossos irmãos que não tem nada. A minha filha está usando uma sandália de 80, 70, 50, a roupa de 100, e a coleguinha dela anda com uma emprestada faz 2, 3 anos, o pezinho já passou a sandália. Renúncia para que o outro tenha, renúncia para que o Evangelho seja propagado, renúncia. Vai custar. Eu vou passar no shopping center e eu quero um vestido, uma roupa, mas o Espírito Santo coloca no meu coração ter uma família com fome, ou o Espírito coloca: investe em missões. Eu vou renunciar. Regalias. Isso deve haver conosco. Há muitos irmãos que dizimam, mas há pouquíssimos que ofertam. E a Bíblia não diz só do dízimo, ela diz da oferta. E se você estudar teologicamente, no Novo Testamento, é só a oferta. Só que a oferta tem um valor dobrado do dízimo, porque a glória da segunda casa é maior que da primeira. É dobrado a graça. Então, se você tirar o dízimo e falar teologicamente, não tem, mas tem a oferta, e a oferta, ela é maior do que o dízimo. Renúncia. Sabe aquele dinheirinho no bolso, para a gente sair hoje e gastar com comida? Se você fizer em casa um negócio rapidinho, não vai gastar nada que tem na despensa. E o Espírito Santo coloca no teu coração: oferta essa quantia. Renuncia. Quantos resistem? Nós não somos uma igreja que fala de dinheiro, nem por causa disso deixou de ser bíblico. A contribuição, e muitas vezes Deus vai dizer a você: oferta. Sabe como que a oferta se desenvolve? Vou te dar um exemplo, meu irmão. Por isso que Provérbios 3 diz:
oferta da primícia da tua renda, é a primeira parte. Por quê? Se você tem uma oferta para dar no domingo, e por desleixo, irresponsabilidade ou egoísmo, você não dá no domingo, tudo bem, aí você dá no domingo que vem. Só que aquele dinheiro seu que entrasse, ele supriria uma necessidade para aquela semana, e ela não foi suprida porque você deixou de dar no dia que era para dar. Então aquela família, manutenção, aquela coisa, deixou de ser beneficiada porque você não quis contribuir no dia certo. Você está entendendo porque ele fala da primícia? Porque uma família pode estar dependendo da sua contribuição, porque uma conta pode deixar de ser paga, porque um benefício pode deixar de ser obtido, porque simplesmente eu não quis dar da primícia, dei a hora que eu quis. E a teologia da prosperidade, a igreja neopentecostal arrebentou, profanou tudo, essa questão financeira, mas não deixou de ser bíblico a contribuição. E muitas vezes nós temos que aprender a renunciar. Atos capítulo do 2 ao 4, ninguém considerava propriamente o que é seu, mas todos vendiam suas herdades e depositavam aos pés dos apóstolos. E havia, em toda a alma havia generosidade, renúncia. Vamos aprender a renunciar. Primeiro, então, regalias. Segundo, até agora sofremos fome e sede, a comida. Estamos nus. Nu. O que é isso? Você vai ter que aprender o ministério aprovado. Vai ter que aprender a renunciar o conforto. Muitas vezes, e o que eu estou te dizendo aqui não é sempre, meu irmão. Ninguém mais come fora, ninguém compra roupa, não. Eu estou dizendo que às vezes, Deus vai falar um tempo, vai ter que haver a renúncia. Nem sempre eu vou estar podendo fazer isso. A mesma coisa, conforto. Deus não está dizendo que todo mundo tem que morar em caverna. Muitas vezes, um dado tempo da minha vida, ou um tempo todo, como o caso de João Batista ou Elias, não contaram com conforto. E Paulo está dizendo, eu sou Paulo, vocês que estão assistindo, e eu pregar de Paulo, está muito longe disso aqui, de ser o apóstolo que ele foi. E ele diz, eu não conto com comida, eu não como, estou nu. Você está querendo dizer que Paulo estava sem roupa, despido? Não, Paulo diz, eu não tenho conforto, eu não tenho um armário, um guarda-roupa cheio, eu não conto com mordomias. Está entendendo? E ele era Paulo, era típico, era característico do ministério dele, porque a envergadura que teve, custou-lhe isso, renunciar o conforto. O conforto. Depois, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Essa aqui, não temos pousada certa. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem pousada certa, não tem um imóvel. A maioria dos grandes homens de Deus, você vê da Bíblia e das biografias e até presente, a maioria não conta com isso. Eu vi um grande homem de Deus dizer, o ministério dele foi poderosíssimo na África. Hoje ele tem 90 anos, mais de 90 anos. Ele diz, até hoje eu moro numa casa alugada, não tem um imóvel no meu nome. Mas por quê? Por opção. Não é isso que se vê hoje. Hoje os apóstolos desse século, os pastores e pregadores, eles não só têm a morada certa, mas têm aras, tem casas em Miami, tem suítes presidenciais, duplex, tem carros importados aos montões. Nada tem que ver com isso aqui, nada tem
a ver com isso aqui? Porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, pôs por últimos. Esses de hoje são os primeiros, condenados à morte, que morram as ovelhas deles, mas não eles, pois somos feitos espetáculos do mundo. Só que esse espetáculo era dor na carne, eles são o espetáculo circense, que é a igreja. Aos anjos e aos homens, esses são espetáculos. Aos demônios, somos loucos por amor a Cristo, esses são sábios, a sabedoria do mundo. E vós sábios em Cristo, nós somos fracos, não, esses são fortes, e o povo fraco. Vós ilustres, nós vis, não, somos os ilustres, ilustríssimos, e vós os perversos, o povo. Até essa hora sofremos fome, esses se fartam nas suas mesas. Estamos nus, esses usam todas as grifes dos maiores estilistas. Recebemos bofetadas, recebem elogios da mídia e da imprensa. Não temos pousada, eles têm todos os imóveis, toda a riqueza da terra. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Não há fadiga e eles não colocam a mão, assim como os fariseus atam os fardos pesados, mas nem com o dedo encostam. Somos injuriados e bendizemos, esses não, esses são elogiados pela mídia e pela imprensa. Somos perseguidos e sofremos, esses têm aliança com o mundo e não sofrem. Somos blasfemados, esses não. Rogamos, esses não têm vida de oração. Até o presente momento temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória. Esses não, esses são a atração, esses são os cafetões da fé. Não há nada a ver com o que eu estou ensinando. Isso que está sendo feito com o título de evangelho, não há. E Paulo diz, não escreva essas coisas para envergonhar. Eles não vivem isso porque acham que isso é uma vergonha, mas para o ministério bíblico. Mas admoesto-vos como meus filhos amados. Mas admoesto-vos que este de fato é o ministério aprovado. Então ele diz aqui, não temos morada certa. Sabe por que Paulo não tinha? Eu não vou ter morada na terra para que você tenha morada no céu. Todo recurso para que eu tivesse morada na terra, eu vou tirá-lo para investir na obra, no evangelho, de tal maneira que vocês tenham pelo menos a morada no céu. Por isso, renúncia. Somos forasteiros e peregrinos em terras desconhecidas. O mundo para nós é como a árvore do bem e do mal. Não podemos tocar nela, nos apropriar dela, nos alimentar dela. É maldição. Então nós vamos renunciar. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que eles renunciem às regalias do mundo. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz aqui, com as nossas próprias mãos, nos afadigamos e trabalhando com nossas próprias mãos. Fadiga e trabalhar com a mão. Sabe outra coisa que você vai ter que renunciar? Tempo. Cansaço, fadiga, trabalhar com a própria mão. Sabe o que é isso aqui? Tempo. Eles não tinham tempo. Fadiga, o que é? Cansaço. Cansaço por quê? Porque pelo tempo elevado gasto. Então o que Paulo está querendo dizer? Eu abro mão do tempo para a minha vida social, eu abro mão do tempo para o meu prazer, eu abro mão do tempo até com a minha família, para servir. Eu renuncio para servir. Só que com essa renúncia eu tenho também que ter a minha vida como marido, pai e profissional. Por isso eu me afadigo. Renúncia. E trabalhando com nossas próprias mãos. Paulo está querendo dizer, não conta com muita gente não. Faz você. Você vai ter que ser um coringa. Vai ter que trabalhar, estudar, ter vida devocional, ministerial, familiar. Vai se afadigar e fazer com suas próprias mãos. E terá que renunciar, meu irmão, o seu tempo, o tempo dos normais, o tempo de pessoas comuns. Nós não teremos tempo.
Nosso tempo todo será gasto para a obra. Por isso que às vezes você fica achando ruim de estar fadigando e trabalhando com suas próprias mãos. Não, é bíblico. O ministério de êxito é marcado por fadiga, é marcado por trabalho com as próprias mãos. Vai ver os grandes missionários, pais da igreja, os reformadores, eles faziam de tudo. Eles com as próprias mãos erguiam ministérios, erguiam igrejas, tanto física como espiritualmente. Fadiga faz parte de um ministério. Cansaço, falta de tempo, faz parte de um ministério aprovado. Sim. Bom, outra coisa que vamos ter que renunciar: os sonhos de muita gente, sonhos e projetos naturais. Sonhos e projetos naturais vamos ter que renunciar. Filipenses 3, 8 diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo aqui, presta atenção, o que ele teve que renunciar? No versículo 5 do mesmo Filipenses 3 está escrito assim: eu, Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Para mim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda. Para mim o que era ganho, todos esses títulos, toda essa graduação, reputei como perda. Abri mão, deixei de lado o diploma, a graduação, o sonho, o projeto, a formação, o status social. Para quê? Porque o chamado para o apostolado exigiu que eu renunciasse meus sonhos e meus projetos naturais. Por exemplo, Martinho Lutero, quem não sabe pode anotar, renunciou o seu curso de direito. Martinho Lutero ia ser um PhD, podia ser desembargador, juiz, podia ser advogado, podia ser um monstro, podia ser um escritor do direito. Era a vocação. A biografia conta que os pais de Lutero, o pai gastou todos os recursos de família pobre para dar estudo ao jovem Lutero, para ele ter essa formação e seguir essa carreira. Mas para o ministério de Lutero, o reformador, o homem das 95 teses na catedral de Wittenberg, para ser o homem que foi, ele teve que renunciar seus sonhos naturais. E então ele ingressou na ordem agostiniana e foi um monge agostiniano. E dali chegou às escrituras, conheceu o livro de Romanos. Então ele vê que a salvação é pela fé e não por obras ou venda de indulgências, e dali nasce a reforma protestante e nós somos filhos dela. Mas Lutero, para atingir esse volume, essa era antes e após Lutero, como foi antes e depois de Cristo, e Paulo, talvez os 3 homens de mais envergadura nas eras, teve um preço a pagar. Como Lutero seria Lutero sem pagar preço? E ele teve que renunciar
Qual foi uma das coisas que ele renunciou? Seus sonhos e projetos naturais. O direito. Ele renunciou à advocacia. David Brainerd, a mesma coisa, cursava a faculdade de Yale, também teria um futuro promissor, seria um homem de negócios, um homem importante, mas o ministério também que consumiu aquele jovem, o ministério com os índios silvícolas, um missionário fantástico, teve que abrir mão para ser um missionário e morrer com 29 anos, tuberculoso. A biografia conta que ele está orando e os índios canibais vão para comê-lo. Eram canibais, carnívoros. Quando vê ele prostrado orando, não conseguem tocar nele. A convicção, a graça, toma aquele lugar. Depois ele prega aos índios e os índios se convertem. Ele abriu mão dos seus sonhos. Então muitas vezes nós vamos ter que renunciar. Muitas vezes você vai ter. O próprio Paulo teve que renunciar nesse capítulo que eu li, de Filipenses 3. Era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu. Paulo estava sendo preparado para ser, Paulo era membro do Sinédrio, estava sendo preparado para ser um sumo sacerdote, quem sabe. Estava sendo preparado para ser um doutor da lei experimentado, como Gamaliel, Nicodemos, para ser um sábio filósofo, para ser um professor da literatura hebreia, judaica. E ele diz aqui, circuncidava o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que era ganho, reputei perda. Tive que renunciar a esses sonhos, tive que renunciar a esses prazeres, tive que renunciar ao projeto natural. Por quê? Pelo chamado do apostolado. Renúncia. É muito difícil, meu irmão. Na maioria dos casos, quando Deus chama alguém, Deus não pode contar com o sonho natural e pessoal dele, junto com o ministerial. Ele vai ter que renunciar. Se você vê também a biografia ou o testemunho do Paul Washer, ele também diz que abriu mão do doutorado de teologia, abriu mão de ser PhD em teologia, para ir para as selvas do Peru, e virou hoje esse reformador que estamos vendo aí. Teve que renunciar sonhos, até sonhos eclesiásticos, porque ser um PhD em teologia, você está contribuindo, mas isso talvez era um sonho pessoal, talvez era um sonho natural, um projeto. Teve que abrir mão para ir para as selvas dos latinos. Moisés, em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que Moisés foi criado em toda a ciência dos egípcios. Era um príncipe chamado filho da filha de Faraó. Moisés era príncipe da nação mais poderosa da época, o Egito. Era instruído em toda a ciência egípcia. Moisés provavelmente poderia ser um sucessor do cargo de Faraó, ou uma liderança da mais poderosa da terra. Ele ia ter um nome gravado. Enfim, o que Moisés teve que fazer? Renunciar, abrir mão, largar para o seu chamado e ser pastor em Midian de Jetro, para depois receber a lei de Deus. Agora me diz, um homem como Moisés, se eu colocar a renúncia de Moisés, eu não posso colocar só a egípcia. Moisés renunciou uma vida. Moisés renunciou 80 anos para ser o homem que recebera a lei de Deus. Moisés teve que suportar os israelitas no deserto. Moisés teve que padecer necessidade física. Moisés teve que padecer solidão. Moisés teve que renunciar à vida social. Moisés teve que renunciar à vida conjugal. Teve que renunciar ao sonho natural.
para ser Moisés. E Deus vai te exigir isso, muitas vezes. Agora, quarto, rejeição. Rejeição. Mateus 10, 22 diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E odiados serei de todos pelo meu nome, ou rejeitados vocês serão. Aprenda, meu irmão, o custo de um ministério aprovado é a rejeição. Ser rejeitado, não ser aceito, não ser recebido, não ser ouvido, rejeitado. Um ministério aprovado, que tem impacto no mundo espiritual, que tem êxito, invariavelmente ele vai ser rejeitado. E você precisa aprender isso. Não posso te enganar. Se você vai ser um grande homem e mulher de Deus, se o seu ministério vai ter influência, impacto, você tem que aprender a lidar. Todas essas coisas estão sendo ensinadas para que você aprenda a lidar quando elas chegarem, ou se elas já chegaram. Aprenda a lidar, aprenda a se conformar, a lutar, lidar com essas coisas, porque elas acontecerão. Elas são marcas de um ministério aprovado. É o custo que vai ter, sim. Paulo, eu te mostrarei o preço que você vai pagar para ser um obreiro aprovado, e um deles é a rejeição. Paulo, aprenda a ser rejeitado. Primeiro, por quem seremos rejeitados? Primeiro, pela família. Vai haver rejeição da família. E na frente você põe Mateus 10, 45. Diz assim, eu vou ler para você. Não, 10, 45 não, Mateus 10, 35. Jesus disse assim, escute: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama o pai ou a mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mas ele diz assim, então os inimigos do homem serão seus familiares. Primeiro, por quem seremos rejeitados? Pela nossa família. E Jesus é explícito nesse texto, meu irmão. Meu irmão, não se assuste quando você tem oposição no seu lar, quando há uma perseguição no lar, quando há uma rejeição no lar. E vai haver, porque ele disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. Se você é convertido e a sua família é ímpia, vai haver uma rejeição. Eles não vão gostar de você, vão te desprezar, não vão te convidar para eventos, não vão te parabenizar nas suas datas, não vão ter acordo com você. E se você é de toda a família é convertida, mas você tem um ministério, também pode haver rejeição. Também pode haver. Sereis odiados por eles, porque não professam a mesma fé que você, porque não tem talvez o nível espiritual que você tem, e não vão entender o estilo de vida que você tem. Eu conheço muitos filhos cristãos, que têm pais cristãos, que o rejeitam pelo ministério que possui. Então a família vai rejeitar o seu modo de vida, a família vai rejeitar a fé que você professa, vai haver rejeição das pessoas que você mais ama, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Vai haver rejeição. Se você vê Jesus foi rejeitado. Põe aí, João capítulo 7.
Quando Jesus foi rejeitado, João capítulo 7, a Bíblia diz assim, que os irmãos de Jesus olharam para ele e disseram assim, ó, sai daqui, não quero seu ministério aqui não, vai lá para a Judeia. E o versículo seguinte diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus foi rejeitado pela sua própria família. Por quê? Porque Jesus era um ministério aprovado, e o custo do ministério de Jesus era rejeição. E os irmãos dele dizendo para ele, sai daqui, mandaram ele embora, vai para a Judeia. E o versículo seguinte, porque nem eles mesmos criam em Jesus. Ele foi rejeitado pela família. Então vai haver rejeição pela família, por parte da família. Pessoas vão rejeitar, e rejeição, você sabe que é terrível, aprenda a lidar com isso, é o custo, meu irmão, é um chamado atípico. Você não está ingressando numa empresa nova, ou numa cultura, numa etnia, é o cristianismo, é o ministério que vai te exigir coisas descomunais. Então vai haver rejeição da sua família, como na igreja aqui temos um caso de rejeição, que 2 obreiros foram abandonados pela família, por causa do ministério, rejeitados, não há acordo, não há comunhão, não há aliança, não há consentimento de uma parte para a outra, por causa do ministério, foram rejeitados, aqui nessa igreja. Jeremias foi rejeitado pela sua família. Coloca Jeremias 12:6. O próprio Jeremias foi rejeitado pela sua família. Diz assim em Jeremias 12:6. Olha o que ele diz: porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente comigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes, e Deus dizendo, não te fie neles, ainda que te digam boas coisas. Jeremias foi rejeitado pela sua família, própria família não aguentou o teor do ministério profético de Jeremias, e o rejeitaram, porque Jeremias veio para falar que estava tudo errado, quando eles achavam que estava tudo certo. Jeremias sofreu oposição, e a família, por saber da ameaça que representava o ministério de Jeremias, o rejeitou. Rejeição com lar. Rejeição pela liderança da igreja. João 5,18, pode anotar. Jesus foi rejeitado pelo Sinédrio. Jesus rejeitado pelo Sinédrio. E em Lucas 9:22 diz assim, Jesus dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Viu o que diz? É necessário que Jesus seja rejeitado pelos anciãos. Quem eram os anciãos? Os membros do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Os líderes da época. A liderança muitas vezes vai rejeitar. A liderança arranjou os dentes quando Estevão pregou. A liderança não concordou com o ministério de Jesus. Falsos cristãos vão te perseguir. Líderes abomináveis vão te rejeitar. Vão rejeitar seu ministério. Se você é uma pessoa que desempenha uma função numa igreja que está morta, fria, vazia, fraca, você vai ser rejeitado pela liderança invejosa. Aprenda a se acostumar com isso. Líderes vão rejeitar a sua mensagem.
Líderes vão rejeitar seu ministério. Líderes vão rejeitar a Jesus. Em João 5 e agora em Lucas 9:22. O Filho do Homem será rejeitado pelos anciãos. Então seremos rejeitados. O preço a pagar, rejeição familiar. O preço a pagar, o ministério de impacto, rejeição de líderes, de pastores, presbíteros. Vai haver de tradições e religiosidades e história eclesiástica. Muitas vezes vai resistir um ministério de êxito, de impacto, de peso. Vai haver, foi assim com Jesus. Quem é esse cara querendo ensinar coisas novas? Quem é esse cara querendo ensinar isso? A mesma coisa, alguém que vier trazer a mensagem genuína do Evangelho hoje, será rejeitado, porque a mensagem que Jesus trouxe não tinha como ser mais genuína. E rejeitado por quem? Primeiro, família. Segundo, a liderança, o sinédrio, os religiosos. Terceiro, o próprio povo cristão vai nos rejeitar. Jeremias 26 diz assim, pode pôr, pelo povo, Jeremias 26. Versículo 8 e 9, diz assim: E sucedeu que, acabando Jeremias dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Por quê? Porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e a cidade será assolada, de sorte que fiquem sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. O próprio povo a quem você irá ministrar vai te rejeitar. Por que rejeitaram a Jeremias? Porque rejeitaram a mensagem de Jeremias. A mensagem de Jeremias. E um obreiro aprovado, que prega uma mensagem aprovada, vai ter que aprender a lidar com a renúncia, e vai ter que aprender a lidar com a rejeição. Será rejeitado. Por quem? Pela família, pelos líderes e até pelo povo que não quer ouvir a verdade. Se encostam e dizem: paz, paz, quando não há paz. Muito da culpa da atual condição da igreja moderna é do púlpito e da liderança, mas muito também é o que Paulo escreveu a Timóteo: e tendo comichão nos ouvidos, ajuntarão para si doutores conforme suas concupiscências. Eu quero um líder que me dê aquilo que a minha concupiscência pede. Eu quero um líder segundo o meu desejo carnal. Amontoarão, eles formarão. Então o povo gosta desses falsos líderes. Muito é culpa do povo. E se vem um líder genuíno, um obreiro aprovado, anunciando a mesma mensagem de Jeremias, será rejeitado pelo povo. Haverá então rejeição na sua mensagem, haverá rejeição na sua conduta. Pessoas que congregam com você, se forem mornas e frias, vão rejeitar você se você for uma pessoa aprovada. Outros ministérios vão te rejeitar, outros colegas obreiros vão te rejeitar, não te darão lugar, te esquecerão, te excluirão, te rejeitarão. É o custo de um ministério aprovado. Paulo, pregando nas sinagogas, os judeus rejeitaram ele. Paulo sacudiu o pó e disse assim: estou livre do sangue de vocês, agora vou para os gentios. Rejeitaram a mensagem de um grande apóstolo Paulo, rejeitaram a Paulo. Jesus, ele veio para os seus, João capítulo 1 versículo 11, mas os seus não o receberam. Os seus, o povo judeu, o rejeitaram. Aprenda a lidar com a rejeição. Rejeição. Terceira e última, não, aliás, quinta e última coisa
item, quinto e último item, que vai nos custar o ministério. O ministério vai nos custar perseguições, o ministério vai nos custar solidão, o ministério vai nos custar renúncia, o ministério vai nos custar rejeição, e o ministério vai nos custar até a vida. O ministério vai nos custar até a vida. Salmo 116, versículo 15. Olhe para cá. Sabe o que está escrito nesse salmo? Agradável é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus se agrada com a morte do povo dele. Não se escandaliza não, é bíblico. Meu irmão, qual o custo do ministério aprovado? Dependendo da sua qualificação, dependendo do seu ministério, da envergadura com que ele vai chegar, dependendo de onde Deus vai te usar, ele pode te custar até a sua vida. Pastor, não me diga isso, não estamos mais nos tempos da ditadura, do comunismo, do Império Romano, não há mais sentenças de morte. Meu irmão, ouça o que eu vou te dizer, esse tempo vai voltar, prepare-se que isso vai voltar, e muito cristão aprovado vai pagar com a sua própria vida. Vai voltar. Quando eu fui colocar esse tópico, eu pensei a mesma coisa que você. Não precisa ensinar sobre algo disso. Vivemos num país, num mundo que é raro isso hoje em dia. Então o Espírito Santo colocou no meu coração: pregue e ensine esse tópico e diga: esse tempo vai voltar. Está sendo concluídas as profecias, a consumação dos séculos. E se Deus quiser salvar a terra, ainda vai ter que haver uma nova revolução, uma reforma, enfim, uma mudança. E para ela ocorrer, o estado que o mundo está, para salvar a igreja do Deus vivo ainda, sangue será derramado. Haverá sim mortes, dependendo do ministério que você professar. Morte. Até isso vai custar, a vida vai nos custar. Se você lê nas biografias, isso foi comum. John Huss, um dos primeiros reformadores, aquele que profetizou da vinda de Martinho Lutero, mais ou menos em 1415, ele publica seus livros na linguagem de hoje para o pessoal, para o povo daquela gente, e ele é sentenciado à morte por crer também na graça. Qual que foi a sentença de John Huss? O ministério dele, para ter o impacto, discípulo de Wycliffe, outro semi-reformador, também foi morto. John Huss foi sentenciado à fogueira, e disse: vocês podem matar um ganso, que Huss quer dizer ganso, mas daqui 100 anos Deus suscita um cisne. 103 anos depois nasce Martinho Lutero. Martinho Lutero está lá. Qual foi o preço do ministério de John Huss? A vida. Teve que pagar com a vida, teve que ser martirizado. Jerônimo Savonarola, 1498, um pregador florentino. Seus sermões ardentes, o rebuliço que ele fez na sua cidade, custou o quê? Foi sentenciado à morte pelo Papa. Pagou com a vida. E tantos outros mártires, os romanos, os assassinaram como pregamos aqui na outra aula.
Você, se for para a Bíblia, vamos anotar as referências bíblicas. Atos 7, Estevão, o primeiro mártir. Atos, capítulo 7. Estevão. Primeiro mártir. O primeiro mártir da igreja. Já havia tido outro mártir no Novo Testamento. Estevão. O ministério dele, Deus fazia sinais e maravilhas pela mão de Estevão. Estevão pregava, as multidões se convertiam. Qual o custo, o preço que Estevão pagou para ter um ministério de peso? No final do capítulo 7, Estevão é apedrejado. Tendo visto o céu aberto, viu o Filho do Homem à destra de Deus Pai, e disse: não impute a eles esse pecado. Tendo dito isto, expirou, morreu. O primeiro mártir da igreja. Pagou com a vida. Sabe qual outro que pagou com a vida? Para ser o homem que não teve como ele nascido de mulher? João Batista foi decapitado. Está em Marcos 6,16. João Batista foi decapitado, pagou com a própria vida. Depois nós tivemos Tiago Maior, foi martirizado, assassinado por Herodes Agripa. Depois tivemos Filipe de Betsaida, foi lançado no cárcere, depois crucificado em 54 depois de Cristo. Mateus, o cobrador de imposto, foi assassinado com uma alabarda na cidade de Nabada no ano de 60 depois de Cristo. Tiago Menor, aos 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus, e finalmente abriu-lhes o crânio, morreu. Matias sofreu apedrejamento em Jerusalém, em seguida foi decapitado. André, o irmão de Pedro, foi preso e crucificado. As extremidades da sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí a origem do nome Cruz de Santo André. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria na grande solenidade dos ídolos Serapis, tendo terminado sua vida terrena em mãos implacáveis. Pedro, que foi crucificado, conta-se que foi crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu mestre. O grande apóstolo Paulo, no final do imperador Nero, foi decapitado e tem o seu sepultamento na Itália. Judas, o chamado Tadeu, foi crucificado em Edesa em 72 depois de Cristo. Bartolomeu foi cruelmente açoitado, crucificado pelos conturbados idólatras. Tomé, chamado Dídimo, morreu atravessado com a lança. Lucas, o médico, foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras e sacerdotes, espancado e morto. Simão Zelote foi crucificado em 74 depois de Cristo. Barnabé de Chipre supõe-se que a sua morte foi ocorrida em 73 depois de Cristo, e apenas João, o discípulo amado, morreu de morte natural. Eu estou dizendo aqui dos 12 apóstolos, todos, com exceção de João, pagaram com a vida. É o custo. E missionários, desde então, em toda parte do mundo, em todas as eras, muitos têm pago com sua vida o custo de tamanha obra.
pagaram com sua vida. Às vezes vai custar a nossa vida, e se esse tempo chegar, e eu creio que vai chegar, eu creio que vai desencadear uma ferrenha perseguição sobre a igreja mundial, para que ela seja provada pelo fogo, apurada, para que ela torne as doutrinas rudimentares, as veredas antigas, para que ela torne a ser bíblica, para que ela torne a salvar. Os obreiros aptos e aprovados terão alto preço a pagar, para serem os obreiros da última era, e muitos deles, pode ter certeza, vão pagar com a sua própria vida, vão pagar. Assim como em Roma, os cristãos pagavam com sua vida, e cada cristão que matava, o sangue dele caía no chão, e mais 30 suscitavam com o sangue dele. Assim será nesse último tempo. Assim como Jesus disse, é o princípio das dores. Não espere dias melhores, pois não vai haver. É o princípio. Você está vendo como o mundo está caminhando para a corrupção moral global, a descaracterização total do ser humano. Eu termino lendo o que eu vou ler a você. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou ler. Escute. Embora muitos tenham vindo de elites, de grandes feitos de guerra, tenham muitos títulos e um enorme currículo, muitos não passarão no treinamento proposto, porque ele não é somente espiritual, mas vai mexer com as emoções e com o corpo. Muitos irão desistir, a maioria. Sua força será tirada até a última gota de sangue. Seu lar será um campo de treinamento de onde só os mais fortes vão sair. As necessidades diárias básicas e os afazeres dos seres humanos serão descartáveis. Somente os que foram verdadeiramente eleitos ou predestinados para o ministério conseguirão. Como sabemos, estatística é um fato histórico, a decisão é sua. O que nunca foi pedido a ninguém, será pedido a você. A dor será sua aliada, o sofrimento seu companheiro, mas eles o manterão acordado, com os olhos fitos no alvo. Quem suportar a dor e o sofrimento será forjado. Este treinamento não é para todos. Toquem o sino e serão poupados. Para isso é preciso humildade e reconhecimento da verdadeira posição a que você se destina. Não discuta com o destino. Muitas vezes não haverá limite de tempo para o trabalho, e o tempo dos seres humanos normais não será levado em conta. Você viverá o que ninguém vive, não terá consolo de ninguém, praticamente nenhuma mão se estenderá para levantá-lo quando estiver prostrado. Não lhe darão crédito, desprezarão o que não conhece, e quando precisar de um ombro, estará só, porque faz parte aprender a estar só. Só a força do general, a força do Senhor dos Exércitos pairará sobre você, sobre aqueles que Ele elegeu e predestinou. Quando chegar o tempo do descanso, enquanto os outros descansam e tiram férias ao sol, você continuará trabalhando. Seu treinamento durará dia e noite. Os de fora do treinamento não o compreenderão, por isso será injustiçado e caluniado muitas vezes. As feridas que lhes serão causadas sararão, mas deixarão marcas eternas, que ninguém entenderá, e muito menos acreditará que elas existem. Especialmente as mulheres, preparem-se, seu treinamento será tão rigoroso, ou até mais do que o dos homens. Algumas escondem por baixo da aparência frágil a determinação da águia, a força do urso, a coragem do leão, e estas não serão poupadas em nada. Quer desistir? Toque o sino. O treinamento será tão duro que você terá a impressão da guerra já ter começado, mas é só um risco calculado. Assim será, cada vez mais intenso, até se tornar real. Na guerra, 2 é igual a 1, e 1 é nada. Aqueles que foram treinados como você, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, mesmo que agora sejam invisíveis, esses serão seus aliados. Aqueles com quem você se tornará um, porque como você experimentaram,
e passaram e sabem exatamente do que estamos falando. Durante o treinamento, além de tudo que ele exigirá de você, além de arrancar a sua pele, moldar o seu caráter e fortalecer o seu espírito, quando não lhe restar mais força no corpo, na mente e na alma, que esperar dos homens, que não sabe o que é isso, esbarrará em todo tipo de problemas, brigas por posição, corrupção, descrédito, mentiras, invejas, e incriminá-los por erros que não cometeu. Serão movidos por interesses humanos e diabólicos. Enfrentará oposição de todo tipo, dos inimigos e dos amigos. Estará só. Mesmo assim, o treinamento, por mais intenso e descomunal que seja, ainda tem bases controladas. Mas quando tiver passado pela formatura e te mandarem para o fronte, então a guerra será real. E te exigirá tudo o que foi aprendido nos anos anteriores. Quando passou pelas agruras que a maioria desconhece, contará com os que foram, como você, provados no mais alto grau que o ser humano possa suportar, e terminarão aprovados, e com o general que te comissionou e que jamais te abandonará, o Senhor dos Exércitos. Então sua vida não fará mais parte desse mundo, pois seus olhos contemplarão o alvo, somente o alvo, e o impossível que se faz possível pelo poder sobre ti derramado, em nome de Jesus, o Cristo. Assim seja. Esse é o custo da obra, é o custo do ministério aprovado. Teremos o custo a pagar: aflições, solidão, renúncia, rejeição e até a morte. Amém? Vamos ficar de pé.